Então, gente, a gente está nas últimas semanas debruçando sobre esse processo que o Paulo vai falando, que é o processo do batismo na cruz, e todas as mudanças que nesse processo evolutivo a gente vai tendo, né? Desde a novidade de vida, que ele fala que é uma renovação interior, um autoconhecimento com o cumprimento do dever, e que isso ajuda a desfazer o corpo coletivo do pecado, passando pelo viver para Deus em Cristo, que implica numa ampliação da consciência, num amadurecimento, onde a gente passa a perceber essa consciência espiritual e a gente vê o sentido da vida, o sentido dos sofrimentos, né? Até essa questão da gente utilizar a vida, né? O corpo, o instrumento nosso, para nos ajustarmos à vontade divina, com um movimento de ruptura do egoísmo. Isso ele chama como vivo saído de mortos. Então, ele está chamando de morto aqui, que tem várias. A morte tem várias vamos dizer, conotações que a gente já viu, pode ser uma morte moral, mas aqui ele está chamando de morte o egoísmo, né? Então, a ruptura desse movimento para que a gente saia de estar debaixo da lei para entrar sobre a graça. E é isso que nós vamos ter que entender hoje, o que é transcender a lei. Então, aqui no livro Coragem, da semana passada, ele deixa muito claro que a vida é doação, é movimento, não é qualquer movimento. É doação, é rompimento do egoísmo. Para a gente verter o brilho com o maiúsculo do bem. O bem que vem de Deus é o bem maiúsculo. Então, eu sou instrumento desse bem. Mas, para isso, eu preciso romper com o egoísmo para que meu verbo, minha fala, minhas mãos, para que minha consciência desperte e eu viva. Por isso, esse viver em meio aos mortos, em meio aos apegados, né? E aqui a gente não comentou, eu falei que ia comentar e Joana não comentei a questão da criança que tem só que estudar e brincar. Isso é um erro educacional brasileiro, porque o primeiro núcleo coletivo que a criança faz parte é a família. E eu estou ensinando para ela, cuida só do teu umbigo. E não pode. A primeira colaboração que ela faz com o coletivo é na família. Então, isso é um processo educacional que reforça o egoísmo, né? E reforça a dependência da criança também. As duas coisas. E aí a gente acabou falando da criança lá e acabou não falando. Evandro, eu queria só falar um negócio que eu vejo muito em Instagram, assim, falando que justamente a criança ela mora numa casa, não é num hotel, né? Que a maioria das famílias cria criança, né? Dá tudo para ela como se ela vivesse num hotel, né? E ela tem que ter essa noção de comunidade, né? De ajudar, de ser útil, né? A família. Exatamente. E isso é a primeira noção de sair do egoísmo que todos nós, gente, já trazemos um atavismo de vidas presos nesse egoísmo. Então, é o primeiro movimento que ela faz. E aí eu trouxe esse texto aqui, são dois desse livro, A Arte de Amar, que ele vai falar um pouquinho do egoísmo para nós. A Arte de Amar, capítulo 2. A pessoa egoísta só se interessa por si mesma, tudo quer para si, não sente prazer em dar, mas só em tomar. O mundo exterior é encarado apenas do ponto de vista daquilo que ela pode extrair dele. Falta-lhe interesse pelas necessidades alheias, respeito por sua dignidade e integridade. Não pode ela ver senão a si mesma. Julga tudo e todos pela utilidade que lhe possam ter. É basicamente incapaz de amar. Quem faz isso de forma consciente chama psicopata. A gente faz isso de forma inconsciente.
Quando a gente vai lá estudar, encontrar com nós mesmos qual que era a nossa intenção mesmo, a gente vai ver como a gente está preso no egoísmo, né? Como nossas amizades, como aquilo que a gente dá no outro, a gente está querendo saber o que que eu vou lucrar, o que que eu vou lucrar, o que que eu vou extrair, o que que eu vou receber, entendeu? Que utilidade que tem essa amizade para mim. Então a gente descobre esse egoísmo por trás, mas tem que ter essa coragem, essa sinceridade para a gente ver. Então a gente faz isso de forma inconsciente. Aí, quando a pessoa pensa diferente da gente, já quer outras coisas que não nos interessam, a gente vai afastando, vai mornando, vai deixando a amizade, entendeu? Já não me cabe bem, né? Meu interesse aqui já não está indo para o caminho que eu não estou querendo ir. O egoísmo e o amor próprio, longe de serem idênticos, são efetivamente opostos. A pessoa egoísta não ama a si mesma demais, mas demasiado pouco. De fato, odeia-se. Esta falta de afeição e cuidado por si mesma, que apenas é expressão de sua falta de produtividade, deixa vazia e frustrada. É necessariamente infeliz e ansiosamente preocupada em furtar da vida as satisfações que a si própria impede de atingir. Parece cuidar demasiado de si mesma, mas, de fato, apenas faz uma tentativa mal sucedida de encobrir e compensar seu fracasso em cuidar de seu ser real. Olha bem, preocupada em furtar da vida. O que que Emmanuel falou na semana passada para nós? É um vampiro. E só quer sugar da vida, só quer sugar, só quer receber, não dá nada em troca. Então, o que ele fala? Só está preocupado em furtar da vida. Né? Então, ele fala isso. Parece que é uma pessoa que cuida do interesse dela, mas ela não cuida. Por quê, gente? Porque nós não somos essa carne aqui. Eu sou um espírito eterno. Eu não estou cuidando do interesse meu. Eu estou servindo a carne. Olha que absurdo uma coisa dessa. Um espírito eterno escravo das necessidades e dos desejos da carne. Então, eu sirvo o corpo e ao interesse do coletivo. O que que o coletivo diz para mim que é uma pessoa bem-sucedida? Eu me mato para conseguir isso. Isso vai contra os meus interesses, os meus impulsos, o que eu vim fazer aqui, o meu projeto. Então, como eu posso me amar? Eu estou distante, mas muito distante de mim mesmo. É isso que ela fala, é um fracasso em cuidar do seu eu real. Na verdade, essa pessoa faz tudo contra ela mesma. E quanto mais ela satisfaz o coletivo, ela vai atrás do coletivo, mais distante dela mesma ela fica. E menos ela gosta de si mesma. O autor chama Erich Fromm. É Erich Fromm, o autor. Lurdinha, senta perto da TT, por favor, porque fica difícil passar o microfone para essa ponta. Você pode sentar na ponta de cá. Então, ó, a cadeira está quebrada. Pode falar. Não, eu quero a dúvida, você falou no início, mas esse texto anterior, isso, o que você explicou, é tudo inconsciente? Na verdade, gente, eu acho que eu estou cuidando de mim. O meu movimento inconsciente é esse aqui. Vamos dizer, eu estou sempre à procura do usufruir das amizades, do que eu vou ganhar, isso é inconsciente. Agora, esse aqui é ele analisando, isso aqui a pessoa nem analisa nada disso, nunca pensou em nada Mas disso. na É terceira, o autor que está fazendo a reflexão. mas ele coloca, Você, na verdade, está furtando da vida. É ele, o autor, que está
fazendo uma reflexão. A pessoa, nós, porque todos nós somos egoístas em graus diferentes, mas todos somos. Isso aqui é o movimento do egoísta, que é claro que ele não percebe. Mas o autor está fazendo uma reflexão do que significa o movimento do egoísta. O egoísta não tem coragem. A hora que ele fizer essa reflexão aqui, ele está curando. Ele não tem consciência disso. Ele acha que ele está defendendo os interesses dele. Mas ele odeia-se. Sim, ele odeia-se, mas ele não percebe. Ele acha que ele está cuidando dos interesses dele, está cuidando dos interesses do ego. É isso que eu estou explicando. E o interesse do encarnado, às vezes, contrapõe aos interesses do espírito. Você é espírito, você não é ego. Então, o interesse do ego é o quê? É eu ter dinheiro, é eu ter conforto, é eu ter prazer e eu fugir do desprazer. Qual que é o interesse do espírito? Aproveitar as experiências, crescer, amadurecer. Isso envolve o quê? Encarar os desafios e as dores do mundo e, às vezes, deixar o prazer para mais para trás, em nome de uma coisa maior, eu enfrento a dor. Totalmente oposto. Ele não faz essa reflexão. Quem está fazendo essa reflexão é o autor, tá? Quando a pessoa perceber, vão dizer assim, a contradição, que isso não é amor próprio, não é cuidar dos seus interesses, ela já está perto da cura. Deu para entender, gente? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Gente, para mim isso aqui lembrou a quinta série. Porque ele fala assim, ó, que nem a lei fosse uma professora. Vocês não estão debaixo da lei mais. Agora vocês estão debaixo da graça. Aí sai a professora da sala. O que a gente faz? Parece um bando de louco que vai derrubar o colégio, já que a professora não está na sala. Então, é quase uma... me lembrou muito a quinta série. É isso aqui, ó. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Quer dizer... É o tipo do raciocínio da quinta série. Então, hoje, nós vamos entender o que é não estar debaixo da lei. Porque a gente pensa sempre, viu, Lourdinha, no nosso benefício. Bom, já que eu não estou debaixo da lei mais, então aquele carnê que eu tenho que pagar está quitado, né? A gente está sempre procurando um jeitinho de não pagar uma dívida que a gente tem lá atrás. E geralmente com a pessoa que a gente precisa pagar. Vocês estão entendendo, não estão? Todo mundo entendeu? Então a gente não acha que está debaixo da graça, sanou o meu carnê que eu tinha lá pendente.